Graças a Deus. Gente, olha para trás. Vê se a gente não precisa de cadeira. Se você tem bolsa aí ocupando vaga, peço que você ponha a bolsa no colo, porque tem muita gente em pé. Tem até senhora em pé ali atrás. Amém. Esse é um santo problema, né? A nossa igreja tem 68 cadeiras, 100 membros, e 130 frequentadores, porque tem um grupo de 30 pessoas que a gente caracteriza de flutuantes, né? Que não são membros da igreja, mas que vêm com frequência. Então a gente tem um número de frequentadores de 130 pessoas, né? E só 68 cadeiras. A gente tem que comprar cadeira. Então tem gente que não pode ficar em pé, por exemplo, Leandro, coitado, um jovem fraco, com as pernas frouxas. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 12. Gente, domingo que vem é domingo de batismo, hein? Coisa linda. Então, se preparem para a gente ter aqui uma festa de culto, de adoração a Deus. Gente, a gente tem muitas visitas aqui ilustres. Tem a pastora Glória, está visitando a gente, pastor Inésio. A gente estava tomando café ontem de noite, conversando, e hoje ele fez uma visita. Quem mais eu não posso esquecer? Aí no final, poxa, eu era uma visita, mas não era ilustre, né? Tem mencionar só os pastores, né? Só a pastorada. Amém, graças a Deus. Gente, vamos ter uma palavra de oração. Eu confesso uma coisa, que o momento de adoração aqui foi tão maravilhoso que eu ficava só na adoração até meio-dia, né? Mas eu quero orar junto com vocês, fechar nossos olhos, falar com Deus. Deus, graças te damos nessa manhã. Muito obrigado, Jesus, pela tua graça, que é melhor do que a vida. Como é renovador te adorar, Senhor, te render glórias, exaltar o teu nome. Como te adorar, Senhor amado, e vir ao lugar de adoração junto com a tua igreja reunida. É renovador e restaurador para as nossas almas, porque a sua palavra diz que aqui no templo, no tabernáculo, o Senhor dispensa as suas bênçãos. Enquanto nós te adoramos, o Senhor nos visita com graça, com favor, com glória. Eu bendigo o seu nome nessa manhã. Muito obrigado, Senhor amado, por tudo. Fala conosco nessa manhã, que a tua palavra venha rasgar os nossos corações, que o teu Espírito Santo, Deus amado, venha empoderar a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha dinamizar, potencializar a tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja hoje duplamente palavra tua por ser escritura, e palavra tua por ser dita de novo pelo teu Espírito hoje, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, graças a Deus. Tem lugar aqui, tem 2 cadeiras vazias aqui na frente, quem quiser sentar. Romanos capítulo 12. Quero lembrar a vocês que eu venho falando ao longo desses domingos sobre o que é vida cristã. E vida cristã é vida de cruz. Dividir
essa série de mensagens em duas partes. Primeiro eu falei da cruz como símbolo da nossa salvação. Agora eu estou falando da cruz como modelo de vida. E ser cristão é ser como Cristo. Se você não se parece com Jesus, definitivamente você não é cristão. Você pode frequentar a igreja, você pode ser membro dessa igreja, você pode ter sido batizado, você pode tomar a ceia, você pode ser dizimista fiel. Se você não se parece com Jesus, se você não tem uma vida semelhante à de Cristo, definitivamente você não é cristão. Ser cristão é ser como Cristo. E Romanos capítulo 12 fala exatamente disso. Eu quero, portanto, ler com vocês do verso 1 até o final do capítulo, verso 21. É claro que cada versículo desse daria uma pregação, né? Se fosse o pastor Antônio, né? A gente tem gente da igreja da Barra aqui. Se fosse o pastor Antônio, cada versículo desse era um sermão, né? Então eu vou fazer um sermão só do capítulo todo, porque eu não tenho tanto conteúdo quanto vaso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso,
amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Coisa linda, né, gente? Quero ver viver. Quero ver isso no dia a dia, né? Olha só, meus irmãos, existe uma grande diferença entre a lei de Deus e a ética cristã. A lei de Deus é uma exigência com base na santidade de Deus. É uma exigência seguida de promessas e também de ameaças. Faça e terá. Não faça e você sofrerá as consequências. A forma da lei é essa. O Evangelho, que é o que nós estamos lendo, ele não se relaciona com a lei. Aqui você pode achar estranho essa minha afirmação. E aí eu quero te dizer que existem diferentes interpretações disso. Vou te dar um exemplo. Existe uma forma dos calvinistas se relacionarem com essa relação lei e evangelho, e uma forma diferente dos luteranos se relacionarem com lei e evangelho. Eu sei que vocês talvez nunca tenham visto isso, mas está aqui um pastor presbiteriano Inésio. Você já vestiu toga, né, Vaz? De vez em quando eu vou pregar na igreja do Caju, quando eu tinha aquele outro pastor, eu tinha que vestir toga, né? Então aquela roupa de padre, essa toga que eu vesti, ela não tem gola clerical, mas antigamente os pastores calvinistas, eles usavam gola clerical, e era tipo um babador, né? A gola clerical, ela simboliza de um lado a lei e do outro lado o evangelho. De um lado os mandamentos, do outro lado o anúncio de boas notícias de salvação. A gola clerical dos calvinistas, ela é entrelaçada e no fim ela se torna uma só, simbolizando que o evangelho, que é a mensagem de salvação, te capacita a viver a lei de Deus. Lei e evangelho é uma coisa só. A gola clerical dos luteranos, elas nunca se tocam. Lei para um lado, evangelho para o outro. Significando que a lei são exigências que só podem condenar. O evangelho é anúncio de perdão. O problema é que muitos interpretam mal o evangelho, achando que o perdão e a graça da salvação, por não ter nenhuma exigência, permite você a viver de forma imoral. Mas isso é um erro. Só que essa interpretação de que porque nós somos salvos gratuitamente, sem nenhuma obra sua, sem nenhuma participação moral sua, a interpretação de que porque a salvação é assim gratuita, você não precisa ter boas obras, portanto, ela é uma acusação contra o cristianismo desde o início. Paulo, quando escreve Romanos, ele começa no capítulo 1 mesmo dizendo que, na verdade isso está em 1 Coríntios, ele diz que a mensagem do evangelho é um escândalo para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por que ele diz que a mensagem do evangelho é um escândalo? Porque é oferta gratuita de perdão, de salvação e de amor a gente que não merece, a gente que mereceria o inferno. Quando a gente ouve, por exemplo, que aquela Suzanne von Richthofen, aquela que matou o pai e a mãe dentro de casa dormindo, se converteu na prisão e hoje é cristã, até a gente fica indignado. Aí eu não estou avaliando o fato se ela se converteu de verdade ou não, mas vamos supor que ela se converteu de verdade. Aí você diz, então quer dizer que ela assassina os pais com requinte de crueldade, aí agora aceita Jesus e está tudo certo. Você diz, isso é um absurdo. Eu te digo, também acho. Esse é o absurdo da graça. Só que agora, por causa do evangelho, ela é convidada a viver uma vida excelente.
Só que não de acordo com os preceitos da lei, mas de acordo com os preceitos do Evangelho. Na mensagem do Evangelho você não vai encontrar mandamentos, mas você vai encontrar uma ética. Por isso ele começa agora do capítulo 12 em diante, porque até o capítulo 11 ele apresentou Cristo como dádiva, Cristo como Salvador. Do capítulo 12 em diante ele vai apresentar Cristo como exemplo. Então o nosso padrão de vida não é a lei de Moisés, o nosso padrão de vida é Cristo. Quem dera fosse só a lei de Moisés: não matarás, mole; não adulterarás, mais ou menos mole. Amarás o teu irmão, bem difícil, mas a gente se esforça. Agora, ser como Cristo, meus irmãos, aí o bicho pega. Se te der um tapa de um lado da face, oferece a outra. Se te obrigarem a caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Então olha só o que ele começa falando: rogo-vos, irmãos. Não é um mandamento, é um rogo, é uma súplica, é um convite. Essa não é a linguagem da lei, essa é a linguagem do Evangelho. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele não roga em nome da santidade de Deus, ele não roga em nome da severidade de Deus, ele não roga em nome da santidade de Deus, ele roga em nome das misericórdias. O apelo do Evangelho é que você seja santo por causa do perdão, por causa da graça. Há um puritano chamado Thomas Brooks que diz o seguinte: eis o mal em seu maior grau, o homem achar que pode ser mal porque Deus é bom. É eu achar que posso ser pecador porque Deus é misericordioso. Ele diz: esse é o mal em seu maior grau, porque em nome da misericórdia não se peca, em nome da misericórdia se santifica. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, meus irmãos, no cristianismo, religião é graça, e ética é agradecimento, vida de ação de graças. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, em outras palavras, ser cristão é ser como Cristo. Se Cristo era uma oferta a Deus pelos nossos pecados, portanto era também uma oferta a nós. Quando na ceia a gente come o corpo de Cristo e bebe o sangue de Cristo, e Ele diz: toma, come, porque esse é o meu corpo dado, ofertado, oferecido em favor de vós. Cristo é uma oferta. Ele diz que você também deve viver como oferta. A palavra sacrifício aqui a gente não deve confundir com a ideia de esforço, de dor. Eu preciso me esforçar, me sacrificar. Não, ele está fazendo uma referência aos sacrifícios do Antigo Testamento, onde se ofertava, se sacrificava cordeiros e animais a Deus. Então é como oferta. Só que agora a oferta não é mais um animal que você leva para o templo. A oferta é você mesmo, e não mais um sacrifício morto. Não é algo para ser morto, para ser imolado, mas é um sacrifício vivo, aonde você não morre como oferta, você vive como oferta.
Vida cristã é você, em carne e osso, sendo apresentado a Deus no seu dia a dia como uma oferta. E ele usa a linguagem do Antigo Testamento quando o sacrifício, quer dizer, quando o animal levado para sacrificar, ele tinha que ser um animal sem defeito, ele não podia ter pata quebrada, ele não podia ter sarna, ele não podia ter defeito, ele tinha que ser um animal perfeito. O sacrifício tinha que ser agradável a Deus, tinha que ser santo, sem mácula. Isso significa que você tem que viver como oferta a Deus, como sacrifício a Deus, e um sacrifício agradável a Ele, portanto santo. E mais, a NVI, que é uma outra versão da Bíblia, a Nova Versão Internacional, ela foge, por exemplo, da palavra corpo. Se você tem uma Bíblia na versão NVI, ela diz que você apresente a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Lendo o comentário do John Stott, ele diz que alguns comentaristas ficam desconcertados com a palavra corpo, porque ele está falando de corpo mesmo, e parece que existe um conceito de espiritualidade onde o físico não entra, que ser espiritual significa algo da alma, do coração. Esse é um conceito grego, aonde o corpo era considerado um túmulo, e que a sua alma estava presa a esse túmulo, até que na morte você fosse liberto desse túmulo e pudesse glorificar a Deus fora dele. Só que no cristianismo não, o corpo não é um túmulo, o corpo é templo de Deus, o corpo é aceito, o corpo é agradável. Então, portanto, devemos adorar a Deus com o corpo. E ele diz para você não só apresentar a sua alma, não só apresentar o seu coração, não só apresentar a sua mente, apresentar o seu corpo, o seu físico. Isso significa que a sua fé, a sua devoção a Deus, ela deve ser visível, ela deve ser palpável. As pessoas devem olhar para você e dizer: aquela pessoa ali vive uma vida cultica, ou seja, que cultua a Deus. A sua fé deve se manifestar no seu corpo, no seu físico, ou seja, nas suas práticas. E ele diz que esse é o nosso culto racional. Então ele falou de sacrifício vivo, santo e agradável. Ele falou que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício. E quando ele fala de que esse é o nosso culto racional, a palavra aqui no grego é lógicos, que vem de lógica. Ele diz: a consequência lógica de sermos cristãos é viver uma vida que cultua Ele. Ou a outra possibilidade é de que devemos cultuar a Deus com o corpo e com a razão, com a mente. E logo depois ele vai falar sobre o culto espiritual. Então ele estaria falando de adoração ou culto físico, culto racional, mental e culto espiritual. Verso 2: e não vos conformeis com este século. A palavra conformar significa tomar a forma, o molde. Ele está dizendo claramente que esse mundo, esse século, ele é mau. Portanto, se você é cristão, não se deve parecer com as pessoas desse século. Você não deve tomar a forma desse mundo, mas você deve ser transformado, e a sua mente precisa ser renovada. Mente renovada. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele não está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, que quando você
apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando você prestar esse culto racional e quando você for espiritual, aí então você vai experimentar uma vontade de Deus que você ainda não conhece, que ele chama de boa, agradável e perfeita. Não. Ele está dizendo que a vontade de Deus, que ele chama de boa, agradável e perfeita, é essa: que você viva como quem é um sacrifício vivo, que você viva de forma santa, que você viva de forma agradável a Deus. Ele diz: essa é a vontade de Deus. Então você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? É essa: que você viva como se você fosse uma oferta a Deus. E ele diz: e vivendo assim, você experimentará a vontade de Deus para você. E essa vontade de Deus é santa, perfeita e agradável. Que você viva uma vida que cultua Ele no seu dia a dia. Agora, ele vai dizer na prática como é isso. E daqui por diante, tudo que ele disser é só um desdobramento, uma explicação do que significa apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. E aí ele diz, verso 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Por que ele diz pela graça que me foi dada? Ele diz que ele recebeu uma graça de Deus, a graça de saber o que é viver uma vida que agrada a Deus. Ele está dizendo claramente que até mesmo a iluminação do Espírito Santo, a revelação do Espírito para saber como viver é dádiva, é um presente que Deus deu a ele. Paulo não está aqui em nome do seu apostolado arrogando para si uma superioridade, porque ele começa chamando a igreja de irmãos. Não é a superioridade apostólica ensinando os vassalos. É um irmão que recebeu a graça de ter uma revelação de Deus para saber como ser um bom cristão. Ele está se igualando. Ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso significa que a primeira coisa que precisa morrer e ser crucificada em nós é o nosso ego e a nossa megalomania, essa sensação que nós temos de que somos melhores do que o outro. Se ser cristão é ser como Cristo, e não como Jesus que andou por sobre as águas, não é se parecer com Jesus que multiplicou o pão, não é se parecer com o Jesus que parou o enterro e ressuscitou o filho da viúva, não é se parecer com Jesus na sua glória, mas se parecer com Jesus na sua humilhação. Porque se nós somos um sacrifício, nós temos que nos parecer com Jesus no momento do sacrifício. Aonde? Na cruz. Ser cristão é ser como Cristo, e esse crucificado. O caminho do discipulado cristão é o caminho da humilhação, meus irmãos. É andar tendo que carregar a cruz, é tropeçar na pedra como Jesus tropeçou e cair. É como diz Paulo: se alguém está em pé, cuide para que não caia. Ou seja, porque qualquer um de nós é vulnerável à queda. É estar pronto para cair, é saber que somos pecadores o suficiente a ponto de cairmos mesmo a qualquer momento, é saber também se levantar da queda, continuar caminhando, é ser cuspido na cara e não dizer nada, é ser humilhado e dizendo: você não é profeta, diz quem foi que te cuspiu, e você fica quieto, é ser açoitado e não retribuir. Não é esse o caminho de Cristo?
Aí você deve estar pensando assim: pô, Michel, que papo brabo, cara, domingo, 11 da manhã, um sol bonito desse, carioca, você está dizendo que a gente tem que aprender a ser humilhado, a ser torturado, a ser ridicularizado e ficar quieto? Foi mal, meus irmãos, mas é isso mesmo. Caminho de cruz. Nós somos orgulhosos demais. E ele está dizendo: você precisa aprender a não pensar de si mesmo mais do que convém, a pensar de si mesmo com moderação. E aí o meu ego precisa ser crucificado, e aí eu preciso caminhar o caminho do Calvário. A via crucis é o caminho do discipulado cristão. Amém, meus irmãos? Amém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que interessante, porque ele diz que o que mede cada um é a fé que você carrega. Não é a competência profissional, não é a beleza física, não é a inteligência, é a fé. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso significa, meus irmãos, que quem dá a fé é Deus. E Deus dá uma quantidade de fé para cada um. Tem um que tem mais fé que o outro, e foi Deus que deu. Agora, a fé também ela pode ser aumentada ou diminuída. Quando o Senhor Jesus disse que não havia limites para o perdão, que deveríamos perdoar 70 vezes 7, Pedro olhou para Jesus e diz: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque ele sabia, meus irmãos, que perdão não era uma virtude humana, é consequência da fé. Então ele precisava de mais fé para perdoar. Isso significa que você pode pedir mais fé. Em momentos da vida você pode ter mais fé, em outros momentos menos fé. Mas fé é uma medida dada a cada um. Verso 4: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. E aqui ele começa a dizer quais são os dons dados gratuitamente por Deus e como você deve exercer o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus capacitou você a fazer. E aí, olha só, eu quero fazer um breve comentário sobre cada um. Verso 6, ele diz que nós temos diferentes dons. E ele fala do dom de profecia, seja segundo a proporção da fé. Então a própria profecia, ela é consequência da fé. E ele diz que cada um deve profetizar segundo a fé que Deus deu. Se ministério, verso 7, dediquemo-nos ao ministério. Então, se Deus deu um ministério para você, faça com dedicação. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Parece que o ensino é uma parte muito importante da igreja. A Bíblia diz que aquele que se dedica ao ensino é digno de dobrados honorários, ou seja, de um salário duplo. Aqui ele usa a linguagem do esmerar-se. Esmerar é ser colocado no esmero. Sabe aquela coisa que desgasta mesmo? É isso, aquele que ensina deve esmerar-se no fazê-lo. O que exorta, ou seja, aquele que encoraja, que anima os irmãos. Mais uma vez eu repito, exortar não é dar bronca. A igreja evangélica erra, porque fala, eu vou exortar os irmãos, aí senta o pau. A palavra exortar significa encorajar, animar, consolar, confortar. Olha que interessante, meus irmãos. Ele está dizendo que isso é um dom.
Você é do tipo de pessoa que quando alguém cola do teu lado, você suga? Ou você anima, encoraja? Que tal esse dom? Ou só queremos o dom de línguas? Ele está dizendo, aquele que exorta, faça com dedicação. Existem muitas pessoas, meus irmãos, nesse mundo mal, precisando ser animadas, encorajadas para viver, porque a vida intimida. A arte de encorajar é um dom do Espírito. Eu vejo pessoas que não se preocupam, tratam com um certo descaso o que vão dizer para o outro, sem se preocupar se vai roubar a alegria dele, a esperança com o que vai dizer, ou se vai produzir uma esperança falsa. A gente deve tomar cuidado com isso, porque a alma do outro, e a alma aqui no sentido de alegria, tristeza, esperança, desespero, fé ou incredulidade, é o que há de mais importante. A Bíblia diz que do coração procedem as fontes da vida. Então, roube dinheiro do outro, mas não roube esperança, não roube fé, não roube confiança. Interessante isso, eu vejo algumas igrejas que pregam um evangelho ruim e as pessoas permitem, mas quando descobrem que o cara roubou, aí queimam a igreja. Ou será que a gente só valoriza o dinheiro? Meus irmãos, eu não estou aqui promovendo a legalidade do roubo, não, mas se o cara roubou, roubou só dinheiro. O pior é quando ele estava roubando a esperança no coração das pessoas. Engraçado, na Idade Média, quando alguém desenvolvia alguma heresia, era morto. A gente acha isso hoje uma heresia, né? Só que eles diziam, olha, quando rouba o dinheiro, dinheiro se ganha de novo. Quando se ensina uma heresia, rouba-se a alma e vai levar centenas de pessoas para o inferno. Mate o delinquente. Não estou promovendo aqui a pena de morte para quem cria heresia, mas eu entendo o que eles pensavam. Eles levavam a sério o destino eterno das nossas almas. Então quem ensinava heresia tinha que ser morto, porque essa pessoa levaria muitas pessoas para o inferno. Veja como se valorizava o coração, a tal ponto de dizer, falar uma heresia é crime, ensinar heresia é crime, porque levar pessoas para o inferno. O que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos, para nós aqui, hoje e agora, no Rio de Janeiro? Tome cuidado com a sua língua. Ela é remédio, ela é também veneno. Peça para Deus o dom da exortação. Senhor, eu quero ser um encorajador. Quero ser um encorajador. Nós estávamos lá, eu, o pastor Tuca, Márcia, o pai biológico da Thaís, a tia dela. E aí chegou uma irmã muito querida, mas que tinha acabado de conversar com o médico. Meus irmãos, ela destruiu a gente. Ela falou, o médico falou para vocês não terem muita esperança, o caso dela é grave. Ele disse que diabetes é pior que câncer e AIDS, ninguém fala isso. Ele disse que isso mata, que a bactéria que ela tem se alimenta do açúcar, e como a glicose dela é muito alta, está sendo muito difícil de combater essa bactéria, porque ela está se alimentando de açúcar, e açúcar é o que a pele mais tem no sangue. Todo mundo ficou murcho. E aí, meus irmãos, tomado da consciência do Evangelho, eu falei, vamos orar. A gente deu as mãos na calçada da Gávea, eu falei, Senhor, a palavra da morte nós já temos, agora nos dá a palavra de vida. Isso é encorajar. Amém, Senhor amado. Já sei, palavra de morte a gente já tem, agora eu quero ouvir diferente. Estava lá, Thaís está escrevendo, está falando, já tiraram o negócio, ela está falando, conversando, está bem. Semana passada, na segunda-feira da semana passada, a Márcia perguntou para o médico, doutor, ela ainda estava sedada, ainda estava muito mal. Ela falou, o senhor tem uma previsão de quando a minha filha vai sair daqui? Ele falou, mãe, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano.
a gente está achando que ela vai ter alta essa semana. Então, meus irmãos, muito cuidado com o sentimento alheio. Ore a Deus para que você seja um encorajador, aquele que injeta fé no coração. O que exorta, faça-o com dedicação. Depois ele diz, ainda verso 8, o que contribui com liberalidade. Olha só, existe o dom da contribuição. Ele está falando dos dons que o Espírito Santo deu. Tem gente que dá o dízimo na igreja, mas tem gente que tem o dom de contribuir. E ele diz, aquele que contribui, faça com liberalidade. Peça esse dom a Deus, para que Deus coloque generosidade e liberalidade no seu coração. O que preside com diligência. Ou seja, existe o dom do governo, aquela pessoa que sabe governar. E isso não é ruim, meus irmãos. Governar não é dominar. Governar não é mandar, não é dar ordens, mas é saber organizar as coisas. É conseguir olhar para as pessoas e identificar um talento e colocar ela no lugar certo. É tirar alguém que está frustrado num trabalho porque aquele não é o talento dela, saber identificar o talento e colocar no lugar onde ela vai se realizar. E assim dinamizar as coisas, organizar. Tem gente que tem dom para isso. Por exemplo, esse não é o meu dom. Não é o meu dom. É o dom do Del, por exemplo. Pastor Del é fera nisso. Ó, fulano de tal tem que fazer isso. Beltrano tem que... Por que a gente não faz assim, assim? Eu digo amém, amém. Nas nossas reuniões de liderança, eu e ele, eu só digo amém. Né? E ele vai organizando as coisas e vai dando nome aos bois, né? Pô, acho que a gente pode fazer isso, pode. Eu acho que a gente não deveria fazer, não deveria, né? É o dom dele, presidir, organizar, perceber talentos. Eu sou uma topeira para isso. O que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Exercer misericórdia na Bíblia significa tratar do pobre, do necessitado, do doente, do desvalido. Olha que interessante. Ele diz que quem trabalha com o oprimido, eu não estou falando do oprimido pelo diabo, né? Aquele que está sendo oprimido pela vida, deve fazer com alegria. Com alegria. Por quê? Porque lidar com gente doente durante muito tempo, lidar com gente sofrendo necessidade por muito tempo, lidar com gente que está passando por muito problema por muito tempo, pode roubar a alegria do teu coração. Uma vez eu conversando com um médico, ele estava estudando medicina ainda, e eu falei, poxa, se eu fosse médico eu gostaria de ser oncologista, quem trabalha com câncer, né? Aí ele falou assim, puxa vida, cara, não, porque a relação com pessoas que estão, né, que podem morrer é muito ruim. Ele falou, é bom ser pediatra, né, cuidar de resfriado. Então interessante isso, ele diz, porque isso pode roubar a alegria se você não tiver dom, talento para isso. Ou seja, ele diz, aquele que exerce misericórdia, faça com alegria. Aí eu conheço um sujeito que ele sempre trabalhou por anos com ação social na igreja, né? Aí é engraçado, né? Porque ele valoriza a pobreza e ele quase amaldiçoa a riqueza. Ele passa em condomínio bonito e diz, oh meu Deus, uns com tanto, outros com tão pouco. Engraçado, né? Ele não passa numa favela, olha para aquela miséria e diz, oh meu Deus, todo mundo com tão pouco. Ele deveria olhar para um condomínio de luxo e dizer, Senhor amado, transforma o Rio de Janeiro inteiro nesse condomínio aqui. É isso, meus irmãos. Então devemos fazer com alegria. Verso 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, honrando um ao outro, sempre considerando o outro mais honrado do que você.
Verso 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O verso 12, meus irmãos, é fantástico. Regozijai-vos na esperança. Engraçado, meus irmãos, eu não vou comentar tudo porque vai ficar muito longo e a gente nunca grava muita informação, mas olha o verso 12: regozijai-vos na esperança. Aprenda uma coisa, meus irmãos: o mundo é mau e tem uma coisa chamada esperança cristã, promessa de que você vai reinar com Cristo, promessa de que Ele te ama, de que você é salvo, de que um dia as dores do presente acabarão. Então a Bíblia está dizendo que quando as coisas não vão bem, existe uma que deve te trazer alegria: a lembrança do céu. O pastor Adel estava falando comigo essa semana de um jovem que morreu ano passado, Felipe, e que ele sempre desejou ir para a glória. Uma vez ele me perguntou: pastor, é pecado a gente querer ir para o céu logo? Ele tinha quantos anos, Del? Uns 20, né? Por aí, muito novo, muito novo. Então o pastor Tuca, que era pastor dele, estava dizendo: rapaz, chegava da raiva. Eu nunca vi um jovem que queria tanto ir para o céu logo. E aí ele morreu mesmo no ano passado, né? E parece que ele tinha a sensação de que não ia viver muito, mas ele desejava muito ir para o céu. Aí o pastor Del estava dizendo que isso se perdeu nos nossos dias, porque nós vivemos uma teologia triunfalista. As coisas vão ser boas aqui e agora. Eu quero que Deus mude a minha vida aqui e agora. Só que a gente olha para a Bíblia e vê a palavra de Deus dizendo: olha, regozije-se, alegre-se na esperança. Ou seja, naquilo que você espera, no céu, na glória. Isso, meus irmãos, tem que ser buscado. Tem que ser buscado. Amar o céu, amar aquilo que você não vê, amar aquilo que a Bíblia promete e que você só conhece na qualidade de promessa, porque você nunca foi, mas você vive uma certeza de que aquilo existe, a tal ponto de que quando o bicho está pegando, você fecha os olhos e diz: eu sei que na glória eu reinarei e esse sofrimento acabará. E isso é suficiente para te trazer alegria, e você recobra o ânimo e pode se alegrar. Regozijai-vos na esperança. Seja paciente na tribulação, ou seja, quando o bicho estiver pegando, paciência. E na oração, perseverante. Então está aqui essas três coisas: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, e na oração seja perseverante. Eu diria que são três coisas que você precisa para ser feliz nessa vida: ter plena convicção da esperança cristã, daquilo que te é oferecido na glória, ter paciência quando as coisas estiverem ruins, sabendo que deserto é uma coisa que passa, não é lugar de moradia, a tribulação vai passar, e ser perseverante na oração. Verso 13, estou terminando já. Compartilhar as necessidades dos santos. Ou seja, não se alegre na sua prosperidade. Se tem irmão do teu lado passando necessidade, divide a sua prosperidade com o pobre. Praticai a hospitalidade, receber gente boa na sua casa. Eu falei sobre isso quarta-feira. Praticai a hospitalidade. Verso 14: abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ou seja, tem gente ruim no seu cangote, abençoa ele. Abençoa ele. Verso 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso aqui é um desafio, meus irmãos. Você não está tão bem assim, mas você vê alguém ganhando uma bênção, vivendo feliz, se alegre com ele.
é não ser invejoso, é conseguir se alegrar com a alegria do outro. Quando vê alguém chorando, não repreenda o choro. Está alguém doente, não diga, olha, não diz que está doente não. Está alguém passando dificuldade, dizendo, olha, eu estou passando uma grande dificuldade, repreende isso, irmão. A pessoa está chorando, porque o bicho está pegando, chora junto. É não ter medo de chorar junto. Olha, uma coisa que eu faço, que eu estou aprendendo a fazer nas minhas visitas, né? Quando eu vou visitar alguém, eu crio uma liturgia na minha cabeça. Eu sei que o bicho está pegando na vida da pessoa, a pessoa está triste. Aí eu penso, bom, eu vou chegar, primeiro eu vou ouvir a pessoa, e aí eu vou chorar com ela. Pode ser literalmente, ou pode ser só um lamento da alma. E aí eu vou lamentar junto, porque droga, né, cara? A vida às vezes é uma droga mesmo, né? Eu vou concordar com ela, porque é mesmo. Porque às vezes tem a gente chega, não, eu vou só consolar. A pessoa começa a contar a dor dela e você começa a dar conselho como se ela não tivesse o direito de lamentar. Então não, eu crio uma liturgia na minha visita. Eu vou primeiro chorar junto com ela. A vida é uma droga. Depois eu vou tentar oferecer uma alternativa na palavra de Deus. E por fim eu quero terminar a visita dando gargalhada junto com ela. Eu vejo isso nos Salmos. Tem o Salmo 33, por exemplo, que é uma contradição. Ele começa lamentando a Deus pelas dificuldades, ele termina dando graças a Deus pela vida. Eu digo, Senhor, a nossa oração tem que ser assim. Quando eu estou mal, eu tenho que dobrar os joelhos chorando, lamentando. No final, eu tenho que levantar dando graças e rindo. Meu coração tem que ser transformado durante a oração. Então, olha, faz isso. Poxa, eu vou visitar aquela amiga que está passando dificuldade. Constrói uma liturgia na tua cabeça, né? Eu vou chegar, eu vou chorar junto, eu vou entender com ela, eu vou entender ela, eu vou concordar com ela. Depois eu vou oferecer uma alternativa. Depois a gente vai tomar um café dando gargalhada, rindo de tudo. Isso é remédio, meus irmãos. Remédio. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Verso 16: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforcem-se por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de você, tende paz com todos os homens. Eu gosto desse se possível, no que depender de você, porque tem gente que é ruim. Tem gente que é ruim. Você pede perdão, o cara continua contra. Você abraça, ele continua inimigo. Você ora por ele, ele continua. Ele está dizendo, no que depender de você, tenha paz com o outro. Agora, se a pessoa for muito tinhosa, aí, meu irmão, não depende de você, o cara continua gritando. Agora, fica em silêncio. Verso 19: não vos vingueis a vós mesmos. Ele está dizendo aqui que procurar a vingança contra o outro é se vingar contra si mesmo. Por quê? Porque é perder a batalha. A nossa luta, meus irmãos, é pela paz. A nossa luta é pela paz. E se você declarou guerra para o outro, você já perdeu a batalha. Você pode ganhar a luta, mas já perdeu a guerra para Cristo. Ganhou a discussão, perdeu o coração do irmão, então não valeu. Verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, ou seja, abra mão da ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, se a pessoa te fez mal, espera que Deus retribua. Diz, olha, o Senhor é meu juiz. O Senhor é meu juiz. Verso 20: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Está vendo?
Se alguém vier com mal contra você e você retribuir mal por mal, você foi vencido. Não se deixe vencer pelo mal, mas retribua o mal com o bem. Eu ouvi uma espécie de poema da Ana Carolina. Olha só quem o pastor cita no púlpito, né? Cantora Ana Carolina. Ela dizendo que foi assaltada e ela ficou muito revoltada por ter sido assaltada, né? Isso ela leu o textinho e contou a história num show dela, naquele show que ela fez junto com o seu Jorge. E o tema do texto é um palavrão, tá, gente? Então me perdoa, tampe o ouvido das crianças. Eu sei que não cabe isso aqui, mas parece que o tema era só de sacanagem. Ela disse: ele me roubou, levou o meu dinheiro, mas eu vou continuar sendo honesta, vou continuar trabalhando, vou conquistar de novo, porque Deus vai me dar força e eu vou ser honesta, eu vou pagar as minhas contas em dia, eu vou pagar os meus impostos, eu vou fazer tudo certo, nem que seja só de, né? só para vencer o mal com o bem. Ele está dizendo aqui na palavra que quando alguém te amaldiçoa e você o abençoa, quando alguém te persegue, você intercede por ele, quando alguém te faz o mal e você retribui com o bem, você amontoa sobre a sua cabeça brasas vivas. A brasa viva, certamente o apóstolo Paulo tirou da figura do templo, aonde a fumaça que subia do altar, que era produzida pelas brasas, era o símbolo das orações. Isso fica claro lá na liturgia do Antigo Testamento, aonde a fumaça que subia do altar eram as orações que intercediam por nós. A mesma brasa que quando Isaías estava no templo orando a Deus, e ele, com medo de morrer, porque olhou para a santidade e para a glória de Deus, santidade e glória essa que nem os arcanjos olhavam, tampavam os olhos, ele viu e diz: ai de mim, vou perecendo, porque vi o Senhor da glória, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Aí o anjo resolve o problema do pecado dele. Ele pega uma brasa viva, ou seja, acesa no altar, e toca, queima a boca de Isaías, e assim tira a iniquidade dele. Ele está dizendo que quando você retribui o mal que fazem a você com o bem, essas brasas do altar de Deus se amontoam sobre a sua cabeça, perdoando pecados, fazendo com que Deus ouça as suas orações, fazendo com que bênçãos subam até as narinas de Deus e Ele sinta esse cheiro de fumaça, aonde se queima o sacrifício, como aroma suave às suas narinas. Quando você faz assim, você se torna um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é a igreja, meus irmãos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás é fichinha. Esse é o básico que qualquer moralista incrédulo faz. Mas o cristão tem vida excelente, excelente. É vida de Cristo. E esse é o convite radical que o Senhor Jesus faz a mim e a você. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos orar. Pedir para o pastor Inésio orar pela igreja, pedindo para que Deus faça disso uma realidade sobre as nossas vidas, né? Pastor Inésio, abençoe a gente. Deus Santo, oro para que as palavras do apóstolo aqui em Romanos 12 sejam as nossas palavras, sejam os nossos desejos, as nossas intenções mais íntimas e mais profundas. Nós queremos apresentar as nossas vidas nesta manhã consagradas ao Senhor. Queremos ser sacrifícios vivos,
queremos ter vida cultica, queremos ter Jesus como estilo de vida. Amém, Jesus. Oferecemos então os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que o nosso culto, ó Deus, nosso ato volitivo, nossos pensamentos, vontades, intenções sejam para a glória do Senhor. Que, ó Deus, não haja em nós, Senhor, um ato que não tenha por motivação a glória de Deus. Sabemos que isso é sobremodo elevado, impossível de atingir, se não recebermos a graça à altura, Senhor. O Senhor estabelece padrões elevados, é poderoso e coerente o suficiente para nos dar a capacidade de viver esta vida sobremodo excelente, de andarmos altaneiramente, de andarmos com as forças, de estarmos acima da média daquilo que muitos pagãos, não cristãos, ímpios podem viver, padrões como este que o pastor Michel acaba de falar, de uma cantora que ainda que possa citar em seus poemas. Deus não está nem aí para Deus e seus padrões. Nós encontramos em muitos ímpios mais caráter do que muitas das nossas relações falsas e hipócritas deste mundo. Mas, Senhor, nós sabemos que se o nosso mau caratismo bate à porta do Senhor para manifestar arrependimento, nós não deixaremos de ser apenas pessoas de mau caráter, mas nós passaremos a ser pessoas agradáveis ao Senhor. Nós passaremos a ser pessoas que colocam um sorriso na face do Deus Espírito Santo. Então, encarna Romanos 12 na nossa carne. Desta forma nós saberemos que haveremos de não apenas agradar ao Senhor, mas agradando ao Senhor saberemos que viveremos felizes, viveremos em paz, viveremos com a marca do fruto do Espírito. Então, Senhor, eleva-nos para pensamentos mais altos, para padrões mais elevados, para desejos mais altos, como Paulo mesmo diz, dizendo: se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas que são lá do alto, não nas que são terrenas. Nesta manhã, num culto excelente como este, nós somos chamados, convocados a esta excelência mais alta, a este degrau acima, a esta coisa surpreendentemente estranha e maravilhosamente atraente, que é o amor, a bondade, a graça, a palavra, a vontade do Senhor. Não nos deixes amoldados, assumindo a forma deste século, deste mundo. Não nos deixes invejando aqueles que vivem segundo os padrões deste mundo, porque os padrões de sucesso nos atraem, os padrões de vaidade nos atraem, mas é por engano, pura casca, pura névoa. Então, Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe amoldados neste mundo, mas, por favor, nos dá uma mente renovada e transformada, capaz de relativizar este mundo com seus padrões, dizendo: eu creio não apenas no Deus único e eterno, mas eu creio numa vida que está para além desta vida que eu posso ver, para além daquilo que eu posso sentir. Senhor, dá-nos esta fé, capaz de relativizar o que é relativo e absolutizar o que é absoluto. O Senhor é o absoluto, absoluto. O Senhor é o concreto, o Senhor é o real, o Senhor é eterno, de eternidade a eternidade, e nos chamou na nossa finitude para vivermos nesta beleza de vida e de graça eterna, com o Deus eterno que nos chamou para a eternidade, se dando, se morrendo, se entregando na cruz por nós. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados e somos nas suas pisaduras mais que vencedores. Nos lava nesta manhã com o teu sangue, nos redime e nos liberta desta vida terrena e mundana, escravizante e enganosa, fazendo-nos assentar ao lado de Cristo, nos lugares celestiais acima de todo principado, potestade e poder.
Essa é a nossa oração nesta manhã, Deus Santo e maravilhoso. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Pedi para o pastor Nézio cantar um louvor para sempre cantor, agora pequenininho.